Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo Nagado, sou Head de Vendas aqui da Numen. Nós estamos iniciando mais um episódio da terceira temporada do Join the Meet, o podcast da Numen. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um assunto que é pauta da agenda de transformação digital aqui de todas as empresas. E a gente tem aqui 3 convidados especialíssimos, né? O Antoine, espero que eu não errei, né, Antoine? Tá certo. Ele é ex-Google, fundador da agência Nauli, que ela é produtora de conteúdo, especialista em CRM, mídia, enfim, né, performance. A gente vai falar um pouquinho com ele, com a Adri Steca, que ela é Head de Sales e Marketing aqui da Numen, tá? Que é uma área nova aqui dentro da Numen, então a gente ainda está aprendendo também com isso, mas a Adri traz bastante experiência aqui para compartilhar com a gente. E com o Gui, que é de inovação aqui, é o Severino, né, Gui? Faz tudo aqui na Numen, né? Você de ponta a ponta. De ponta a ponta, né? Bom, é isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né? E para começar, né, Dri, se você puder começar explicando para a gente, né, o que é o Omnichannel, né, qual que é a função, como que a gente dá uma visão geral aqui para o pessoal que está assistindo aí, que vai assistir, por favor. Legal. Bom, boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde aí pelo pessoal, Antoine, Gui, meu Danilo. Esse tema a gente trouxe porque o Omnichannel, embora esteja aí na agenda, né, de muitas empresas, principalmente as empresas de consumo da transformação digital, ainda existe aí um conceito que não está tão bem explicado. Então, quando a gente fala de Omnichannel, a gente fala de experiência única, né, do consumidor, então ele está comprando em vários canais diferentes, mas tendo uma experiência, né, a mesma experiência em todos esses canais. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando aí de, né, quando muito, uma estratégia que está avançando para o multicanal, né? Ou seja, a gente tem vários canais de vendas, porém, experiências ainda muito diferentes, né? Isso se dá aí pelo, né, uma grande dificuldade que as empresas têm dessa integração desses canais, sejam via sistêmica ou via processos mesmo. A gente ainda tem alguns paradigmas, né, para isso, né, para citar a questão de custos, por exemplo, né? Então as empresas ainda olham separadamente, o custo de uma venda e-commerce é diferente do custo de uma loja física, quando na verdade o que tem que se olhar é quem é o consumidor que está comprando, né, da loja física ou do e-commerce, por exemplo. Então, dentro disso, né, quando a gente olha para esse consumidor, a segmentação hoje já não é mais de perfil, né? É uma segmentação de ocasião de compra, de momento, né? O que aquele consumidor naquele momento está buscando. Então, se ele busca conveniência, talvez ele vá, né, comprar no e-commerce um produto que ele não precise interagir tanto, né? Algo que é mais comum, um produto que ele compra sempre. Porém, se ele está numa compra mais, né, mais olhando para aquele momento onde ele quer realmente curtir ali, ir para uma loja, escolher o produto, é um produto mais de uso pessoal, enfim, ele vai escolher um canal loja física, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa amadurecer muito nessa ideia de que o Omnichannel está muito ligado a essa questão de olhar para o consumidor como um ser único, porém com vertentes muito diferentes aí de ocasiões de compra, né? Então, isso acaba puxando muito, né, ter esse conhecimento do cliente, eu preciso ter, né, uma gestão dessa interação, né, desse relacionamento com o cliente muito forte também, né? Então, aí que a gente puxa muito também essa questão do CRM, né, de você ter essa visão, ter essa estratégia de CRM bem azeitada para você conseguir desdobrar isso para uma estratégia de Omnichannel também, né, tão boa quanto. Legal. Legal, puxar um pouquinho, Antônio, aqui para a conversa, né? Falar um pouquinho de CRM também, né? Mais nessa linha assim de por que você acha ainda que o CRM frustra tanto, né? As pessoas, né? As pessoas que estão adquirindo, né? Se você quiser também aproveitar, falar um pouquinho aí, né? Da Nauli, enfim, né? Como que você resolveu, né? Entender esse mundo melhor e empreender nisso, né? Com a sua experiência adquirida aí, né? Boa. Acho que tem um ponto bem legal que a Adri comentou, que é a questão do paradigma do custo. E aí eu acho que essa é uma parte difícil para as empresas, porque é difícil mesmo. Porque quando a gente fala de experiência do cliente,
seja falando de omnicanalidade ou de CRM, muitas vezes a empresa tem que tomar uma decisão, que às vezes é consciente, às vezes não, de que quem vai pagar por esse custo. Ou eu pago com dinheiro, operação, ferramenta, para não causar um custo de experiência para o meu cliente, ou quem vai pagar esse custo é o meu cliente tendo uma experiência ruim, que no final das contas esse custo, quando é o cliente que paga, a tua empresa paga também, porque eu acho que parte do desafio hoje é de que parece que é tudo muito básico. O consumidor, ele compra na loja física, mas depois ele quer reclamar no canal online. Ele compra no online, mas ele quer trocar o produto na loja física. E ele acha um absurdo que ele não consegue, que não acha um pedido dele, de que não tem uma integração. Mas não é a mesma empresa, né? Isso. Ele tem razão, né? Ele tem razão, mas, e aí, né, não defendendo, mas o que eu sinto? Os clientes, os consumidores estão indo cada vez para um nível de exigência de que tudo tem que ser instantâneo e tudo parece óbvio. Só que vai implementar por trás a ferramenta, o óbvio. Vai implementar o óbvio. Então, os profissionais, os times de marketing, de CRM, tecnologia, está cada vez mais difícil fazer bem feito. Porque tudo vai ficando mais complexo. E o consumidor acha que é tudo cada vez mais óbvio e instantâneo. Evidentemente que ia ter atrito entre o que as empresas conseguem executar e o que o cliente quer. E até pegando como gancho, né? O quanto os bons empreendedores e as boas empresas que conseguem furar a bolha e construir coisas absurdas e produtos absurdos descolam do resto das empresas normais ou que são gigantes e que nasceram há 30 anos, 20 anos, 40 anos atrás, 50 anos atrás, muito mais que isso. E aí como que você vai comparar uma empresa que comprou outras empresas, cresceu de forma inorgânica, é gigante, com uma empresa que nasceu ontem, que nasceu há 10, 5 anos, ótimo no ponto, digital. Mas o cliente não está nem aí, né? Ele está comparando, é complexo mesmo. A barra subiu desses daqui, mas e aí eu quero nos outros também. E um ponto importante, eu acho, de comentar é que muita startup acabou gerando um nível de costume, de boa experiência, mas na base do venture capital, sem ter que dar lucro, né, podendo se preocupar só com a experiência do cliente. Já você pega uma empresa, né, com operação robusta, tem N questões que ela tem que lidar, mas eu acho que esse é um bom resumo aí quase de um paradoxo, né? Seria de que o consumidor quer cada vez algo mais óbvio e instantâneo, mas as empresas, para implementar isso, cada vez mais precisam de mão de obra especializada, ferramenta, time, processos bem alinhados. Mas um contraponto aí que eu acho, né, que tem algumas coisas que são básicas também e que tem muita empresa que não faz, né? Então, se a gente olhar assim... Falando verdades aqui, né? Adri. A visão única do cliente ali, por exemplo, né? Então, assim, você olha várias empresas que têm repositórios de informação, né? De repositórios de dados, na verdade, né? Mas necessariamente não tem informação. Então, até esse ponto que o Gui puxou ali, né? Então, tem empresas que vieram aí de uma junção, né? De merge de várias outras e não se comunicam, né? Ela não tem... Eu tenho uma visão de um pedacinho do cliente, a outra empresa tem uma visão de um outro pedacinho do cliente. Por que isso não junta, né? Não é estratégico. Né? E não foi pensado. Não foi, exatamente, nada. É meio que você está dizendo o seguinte, né, Adri? A empresa tem um ferramental bom, ele tem até um processo razoável, mas ele tem uma estratégia, é isso. Exatamente. Não tem uma estratégia, onde que ele quer chegar, como que ele quer chegar. É mais ou menos nessa linha que você está comentando. É isso, mais ou menos nessa linha. Assim, não raro, né? A gente ouve assim, às vezes as empresas internamente até reclamando da ferramenta, né? Falando, poxa, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que colocar esse dado aqui. E por quê? Porque não tem a visão do que isso vai gerar lá na frente, né? Então, é claro que se a gente tem aí muita informação, né? Mas assim, se você não tiver como tratar essa informação ou dar né? Fazer com que isso vire um insight, com que isso vire alguma coisa que gere uma melhoria, você não vai conseguir utilizar, né? E é boring mesmo, esse negócio de... Tenho 3 empresas, tenho unidades de negócio diferentes e eu preciso fazer essa informação circular. E como que eu vou fazer isso circular? E aí depender de humano é dedada. Alguém pode errar ali na hora de escrever e aquilo pode piorar, pode dar mais problema, pode gerar um problema muito grande, muito maior.
E o quanto criar esse sistema robusto, pensar nisso, se preparar para isso é valioso. O quanto, quando você está criando, olhando esse seu mapa sistêmico, você vê aonde as informações circulam, o que integra com o que, até um mapa de integração. Essas empresas têm um mapa de integração, essa integração ela circula entre essas empresas. Eu tenho, nossa, dá pra gente afundar muito, né? Dado de cliente é dado sensível. Então eu posso trocar de uma empresa que eu comprei os dados desse cara aqui pra cá. Cadê o compliance? Não, só essa Cadê pergunta isso? já atrasa mais 3 meses no projeto já. E até um ponto, hoje eu digo, né, eu não sei, o pessoal deixar aí no comentário, quem trabalha com CRM hoje e não tem que resolver umas coisas na mão, na base, fazer download, Nossa. cortar no Excel para subir de novo na ferramenta, eu acho que ainda, por mais que a gente vai falar aqui do sofisticado, a realidade dos times de CRM, não importa o tamanho da empresa, ainda passa por muito... o próprio time, eu acho, muitas vezes, percebe as falhas, sabe que também a experiência está ruim para o consumidor final, quer mudar aquilo, mas aí entra a visão estratégica, que para mim, cada vez mais o estratégico é você escolher o que você não vai fazer. E eu sinto que os times estão consumidos pelo dia a dia, por decisões do passado, e não tem a flexibilidade de falar, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu preciso priorizar essa experiência que está quebrada e vai tempo, exige dedicação. Então, a minha visão é de que os próprios times internos, muitas vezes, eles estão presos nessa situação difícil de não ter a visão estratégica, não ter recurso, às vezes culpa a ferramenta, mas é porque o problema está muito mais embaixo ou, na verdade, está muito mais em cima. E também, para que está sendo usado essa ferramenta? Ou o que é CRM para essas pessoas? Às vezes essa pergunta, cada um vai ter uma resposta diferente. Não, e esse é um ponto super, assim, eu acho, porque se confunde, né, a estratégia de CRM com a ferramenta. Então, muitas vezes, assim, você fala, não, você tem um CRM, o cara responde ferramenta. Eu tenho um Salesforce, eu tenho um CX, enfim. Não, né? Assim, qual que é a sua jornada, o que é a sua estratégia de CRM? Então, né, até voltando, por aí acho que dá para a gente ver o quanto a gente está ainda um pouco distante, né, dessa questão do omnichannel aí, né? Assim, a gente não consegue ter essa visão ainda do cliente única, inteira, né? Exatamente conseguir monitorar e acompanhar esse comportamento, entender quais que são as reais necessidades ali. Quando você tem o pessoal que, como você falou, né? Eu já ouvi de uma equipe de vendas falar, puxa, eu tenho que fazer a minha planilha aqui, Excel, e passar limpo para fazer a gestão de oportunidade na ferramenta. Então, né, um caminho aí para a gente trilhar, né, em cima disso. Sim. Não, e até lembrando agora, o CRM, quando conversando com áreas diferentes, de novo, respostas diferentes. Nível de maturidade, enfim, vai ter várias coisas para a gente destrinchar aí. Mas o que o consumidor final ele vai ver da sua marca interagindo com ele? Às vezes vão ser as regras de comunicação. Primeiro, o site lá, enfim, dependendo do que for uma empresa digital, ok. Mas as regras de comunicação geralmente são os principais, são os pontos de contato que essa pessoa tem com a marca. E aí, só que, será que só a régua de comunicação é CRM? E o funil, e o custo de aquisição lá atrás, e o manter, e o pós-venda, e o cliente que é uma indústria, e que ele não tem contato direto com esse cliente final, que ele tem que depender de um distribuidor, que ele tem que depender de varejo no meio. Como que essas pessoas fazem, né? Então, essa estratégia, o quão importante é para você começar a brincar de falar multicanalidade e depois omnichannel. Exato. E tem até um ponto, né, Gui, que assim, quando a gente começar, né, quando a empresa começa a entender que é uma ferramenta não é transacional, né, não é para você monitorar e medir transação, mas para você monitorar e medir interação, né? Então, cada interação que o cliente faz, seja, não necessariamente vai resultar ali numa transação no final, mas ela é importante. Para quê? Para que você construa, né, toda essa jornada de interações e que lá na frente você possa ter a melhor transação possível, né?
Então, eu acho que também é uma mudança de mindset forte que a gente precisa promover, né? Acho que nosso papel aqui também é um pouco isso, né? A gente promover essa mudança. Eu acho que uma pergunta difícil aqui, acho que deve ser talvez até a pergunta do milhão, né? Não é só uma, obviamente, mas você falou de operação e de planejamento, né? Isso é a coisa mais comum, né? A operação, ela, o tempo todo, ela absorve o time, ela consome o time inteiro, né? Como fazer para parar isso, né? Nos seus, de repente, em projetos que você tenha passado de implantação disso. E acho que a pergunta do milhão é por onde começar, né? Quando você vai falar, fazer a primeira abordagem disso, né? Porque a teoria acho que todo mundo tem, né? De como que tem que ser, como que isso, como que aquilo, né? Mas por onde tem que começar, né? Verdade. Na minha visão, sempre começa com a pergunta de negócio, que é como é que a gente diz se isso aqui está dando certo ou não? Como é que a gente diz se isso aqui é um problema? Porque às vezes, né, olhando matematicamente falando, você fala, não temos um problema aqui de negócio. E depois que você faz as perguntas de negócio, que te ajuda a dizer se temos um problema ou não temos um problema, na nossa visão de CRM, que aí a interpretação também pode ser muito mais ampla, dependendo do contexto, invariavelmente você tem que passar por dados. Por quê? Porque quando para fazer realmente pergunta de negócio, metade delas você nem consegue responder. Por quê? Porque os dados nem estão lá para ser respondidos. Então, nessa visão, sempre perguntas de negócio e ter algum norte. E às vezes só para parar para dar esse norte já é um trabalhão. Dá muito trabalho isso, né? Depois, a parte de dados, que você não vai ter tudo, com certeza, nunca tem, mas já fica claro, tá bom, o que dá para responder para já ir endereçando e o que vai ter que entrar agora numa outra fila de priorização de dados para a gente poder voltar aqui e responder essa pergunta. E aí entra na parte operacional de fato. E aí, acho que a minha visão é de que todos os times quase sempre já estão sobrecarregados ou bem consumidos. Então, existe uma decisão estratégica antes de falar. Se a gente quiser mudar, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa que a gente já está acostumado a fazer. Talvez a gente vai fazer menos campanhas, vai fazer menos ações, a gente vai reduzir o ritmo numa parte operacional aqui de réguas que a gente está implementando para atender essa agenda que de fato vai conectar com as perguntas de negócio que elas surgem, elas continuam surgindo. Não é que a qualquer momento você tem todas as perguntas de negócio que precisam ser feitas. E eu acho que é complexo no sistema de qualquer empresa de você revisitar essas perguntas de negócio e perceber que surgiram novas perguntas talvez mais importantes a serem respondidas, que hoje o que o teu time está fazendo não vai responder nunca. E aí fica essa conversa meio maluca de o que é prioridade a gente não está discutindo, mas está todo mundo super ocupado fazendo um monte de coisa que era a prioridade do passado. E eu até provoco, será que esse time que está aí fazendo marketing, a campanha, o que for, ele sabe fazer o que é esse tal de CRM aí? Ele sabe pegar isso para construir, sabe desenhar essa estratégia? Ou ele vai inferir em um pedaço e isso é só um pedaço de um todo, e esse todo a gente teria que pensar, né? Teria que pensar qual que é a abordagem para aquele tipo de indústria, para aquele tipo de empresa. Então, o buraco vai ficando mais embaixo, o buraco vai... Eu acho que esse é o papel da liderança de CRM. Ela tem que ter essa visão cross de, tá bom, numa visão de jornada de cliente, eu tenho problemas de customer success, eu tenho problemas da minha execução de promocional de marketing, eu tenho problemas de entregabilidade, que entra na pauta de CRM, eu tenho problemas de integração de dados, eu tenho problemas de pós-venda da minha régua do pós, a minha régua de onboarding eu não atualizo ela há 8 anos, tá até com um logo antigo, quem nunca, né, não correu não descobriu uma parte da experiência ali da jornada que não foi atualizada. Então, são muitas frentes para gerenciar, mas se ela não tem essa visão de negócios e também o buy-in do C-Level, para poder falar, não, isso aqui não vai ser feito porque eu preciso resolver o óbvio. É muito difícil conseguir buy-in interno das empresas para resolver o óbvio. Sim. Dando minha opinião polêmica aqui, tá? Porque também eu sinto que a alta liderança
quer que você resolva tudo. O óbvio, o não óbvio, o que surgiu ontem, o que foi definido no ano passado. Eu acho que quando a gente fala no ponto de vista de profissional individual, a gente sempre fala sobre a habilidade de dizer não, né? Como gestão de tempo, de carreira, de saúde mental. Mas eu acho que no C-Level a capacidade de dizer não precisa ser bem trabalhada. Eu não vejo muito isso. O que eu percebo aqui também é que, assim, né, pegando o ponto que vocês falaram, tem uma questão também de governança de CRM, né? Que é justamente assim, geralmente está embaixo de uma área, né, como sendo uma coisa assim mais periférica, né? Não tem uma governança, ali. Exatamente. Separador de e-mail, né? Não tem uma governança específica, né, de falar assim, olha, tem ali um accountability que é CRM, é um cara que vai cuidar disso e que vai ter essa brecha aí de falar, eu tenho que pensar quais são os questionamentos, né, o que a gente pode não só entregar aquilo que é óbvio, né, mas se questionar daquilo que eu posso estar perdendo, de repente, né, de oportunidade, enfim. E aí esse questionamento virá, assim, alguma estratégia diferenciada ou aprofundar algumas coisas ali. E que é aquela máxima, né, que a gente sempre fala, que o urgente sempre ganha do importante, né? Então, é assim, eu fazer com que entre na agenda ali o importante entre na agenda ali e roube um pedacinho do urgente. A gente consiga realmente fazer alguma coisa diferenciada, né? Então, acho que, assim, governança é um ponto fundamental aí. E aí, até caminhando aqui, pensando, como que a gente, olhando como Numen, olhando como uma empresa que está madura em RP, em implementação, mas dando esse passo que o Danilo comentou aqui no começo, da gente começar a olhar para mais inovação, começar a olhar para novas frentes de entrega, como que a Numen aborda e faz esse onboarding nesse cliente, como que a gente consegue circular essa mensagem e faz ter essa troca, abre a porta, e como que a gente constrói esse projeto junto com o cliente? Sim. Até, Gui, isso é legal, assim, né? A experiência que a gente tem tido, né, quando a gente começou a abordar o CRM com uma estratégia mesmo, né? Um framework ali que você tem desde toda a sua base de dados ali, né? Como é que você faz com que esses dados gerem os Customer Insights, né? Até como é que você faz aquilo indo desde esse estratégico até lá para a execução, que você vai parar lá realmente, né, na gestão da oportunidade, como é que eu faço com que todo aquele pipe de vendas ali, ele vire realmente alguma coisa que tem continuidade, né? Não, e, de novo, né, olhando para a interação, não olhando para a transação. Eu acho que é essa abertura, né? Quando a gente vai para o cliente, começa a conversar com ele em cima desse framework ali, né? Vamos olhar toda a estratégia de CRM, né? O que está ali por trás, eu acho que é uma coisa legal. E o que a gente percebe? Tem dois grandes pontos, né, na implementação do CRM ali, que acaba falhando de uma forma ou outra e gerando aquela frustração, né? Que uma é a parte da adoção. Então, assim, não é pensado que o usuário ali, ele precisa ter uma experiência bacana, né? Ter o X ali, que é o que a gente trabalha bastante aqui na Numen também, né? Então, ter uma experiência legal para ele realmente se sentir atraído a falar, não, é uma ferramenta bacana, eu me vejo representado ali, né? O meu processo está ali, né? Eu ajudei a construir o processo, então, bacana, eu estou lá. E o segundo ponto é justamente ter essa visão, né? Aquilo que a gente estava falando agora. Como é que eu quero com isso, né? Qual que é a minha visão? Então, diferentes negócios vão ter percepções diferentes aí, mas, por exemplo, você pega ali um negócio de construção civil, né? O lance do cara não é fazer uma venda recorrente, né? O lance do cara é gerenciar e monitorar aquela jornada que vai para o cara que comprou um apartamento. E dali 20 anos ele ainda tá morando lá e está precisando da assistência técnica ou está, né, precisando ainda de algum momento ali criar uma outra oportunidade, né, de fazer uma nova oferta, enfim, que é muito diferente de uma empresa de consumo imediato, né, que o cara vai lá, fez uma compra, teve uma transação e ele precisa gerar uma nova oportunidade. Então, você ter essa visão, né, do que realmente você quer, quais são os botõezinhos que são importantes ali apertar, eu acho que acaba trazendo para a gente aí um espaço muito bacana, assim, da forma como a gente está trabalhando o CRM, né, olhando para essas duas coisas, olhando para a experiência do usuário,
olhando para a estratégia e, claro, olhando também para a tecnologia que vai conseguir, né, suportar ali todo aquele processo. Exatamente. Você no meio do processo. E eu acho também que as empresas, elas evoluíram muito na visão de CRM da parte de loyalty, né? De lealdade. Hoje, qualquer área de CRM vai ter, orgulhosamente, um ótimo planejamento de implementação, de como é que vocês classificam os seus melhores clientes, como é que vocês cuidam dele de maneira diferenciada, né? E se relacionar com a tua base de acordo com quem ela representa para você. Então, eu acho que algumas frentes de CRM já estão bem evoluídas, né, de maneira geral. Eu ainda vejo que o desafio, e talvez ousado que eu vou falar agora, mas talvez o papel do CRM, que é um papel muito difícil, é enxergar o futuro, conseguir prever o futuro, tanto de como é que eu já prevejo uma experiência ruim do meu consumidor, para eu poder já atuar em cima disso, como CRM, como experiência, deu erro, atrasou o pedido, talvez uma promessa não foi cumprida, né, dos nossos serviços. Então, você está sempre tentando prever o futuro do consumidor para poder reagir e dar uma boa experiência quando algo sai fora do esperado. E também aquela experiência prazerosa que o consumidor não estava nem esperando receber. Superar, né? E ele fala, pô, que legal, nem pensei nisso, e eles pensaram. E do outro lado de negócios, né, ou talvez uma visão mais B2B, de um CRM voltado a vendas, o papel do CRM também é prever o futuro, mas é prever o futuro de monetização, né? Como é que eu prevejo hoje quanto que vai fechar de pipe no mês seguinte? Isso é CRM no seu mais puro valor, né? Então, acho que também, se eu fosse resumir, acho que a habilidade, a capacidade do seu time de CRM de prever o futuro é o que diz se ele está num nível de maturidade alta ou não. Até como gancho, né? O funil, ele acaba sendo as taxas do funil, melhor dizendo, elas são essas prévias do futuro aí. Então, teoricamente, se eu mantenho as minhas taxas, como que eu consigo colocar mais gente aqui nessa boca desse funil para ir respeitando essas taxas e eu trazendo mais venda, mais pipe, mais o que for. Então, concordo totalmente. E das interações nessa jornada, que é o que a Adri comentou, né? Porque senão fica também só a visão de prever o futuro do pipe e não se preocupa em entregar valor na jornada. Que aí também... Só que isso envolve várias outras além de CRM, né? Aí entra conteúdo, entra vendas, entra tecnologia, entra dados. E aí, às vezes, o insight, ele tá ali, ele é óbvio, mas vai operacionalizar o óbvio, né? E até para falar dessa questão do óbvio, né? Eu acho que tem aplicações não tão óbvias, né? Do CRM, mas que a gente começa a pensar também, né? Então, assim, você consegue usar uma ferramenta de CRM para fazer uma gestão dessas interações que não só com o consumidor, né? Então, de novo, assim, né, puxando a questão lá do Omnichannel, a gente sabe que um grande desafio é a questão logística também, né? Então, tipo assim, como é que eu vou fazer com que essa promessa de valor, né, de nível de serviço ali, né? Para isso, hoje a gente sabe o tamanho do Brasil, né? As realidades muito diferentes que a gente tem. Domicílios que ainda são muito focados em casas, né? Então você tem aí todo o desafio do e-commerce, por exemplo, fazer uma entrega, né, numa casa onde as pessoas estão fora, enfim, né? Hoje a gente ainda tem essas realidades. E aí você olha assim uma tendência de usar mais dark store, né, de fazer uma interação das lojas físicas, estocando ali para as lojas virtuais, as lojas virtuais também sendo um hub para as lojas físicas, né? E você gerenciar todas essas interações também é um desafio, né? E às vezes assim, você olha, você fala, tem uma ferramenta ali dentro, né, daquela empresa, uma ferramenta parrudona ali, né, que consegue fazer tudo isso, mas a visão ainda é muito assim, é um sistema que vai me fazer gerenciar cliente, não, né? Então assim, você tem aplicações onde você pode fazer um gerenciamento de trade marketing também, né? Então, assim, quais são as ofertas e as contrapartidas que eu estou tendo com o meu cliente, né? Aí, num mundo mais B2B, né? Se eu tenho lá um varejista via uma empresa, então como é que eu gerencio essa
essa relação, né? Também isso pode ser feito via um CRM. Então, assim, tem um grande mundo aí, né? Que às vezes a gente saindo do óbvio, né, que você está colocando, putz, tem um mar de coisas aí que a gente consegue executar, né? Via um processo e uma ferramenta dessa. Né? Sim. Hoje mesmo eu estava numa reunião de indústria, a gente estava discutindo sobre CRM, né, com um player muito grande aí no mercado de tintas, laminados, enfim, construção. E parte da discussão, em algum momento, entrou nisso de, tá bom, a gente faz ações de trade, onde a gente muda a fachada das lojas, coloca nossa marca em todos os corredores. E aí o que eu estava discutindo com eles hoje a gente tem no relatório, a gente consegue ver o que mudou de sell-in ou sell-out, depois que fez essa mudança no trade. Uhum. E aí entra uma visão, né, do CRM com o ERP também. Né, de você entender o que você está mexendo aqui na experiência do consumidor, ou seja, agora a minha marca ela está presente nessa loja, né, com destaque, porque eu fiz um trade marketing, eu envelopei a loja com a minha marca. O que isso mudou no negócio? Porque até então é uma hipótese, né, é um achismo, e lógico que muitas vezes a intuição ela se paga, então mesmo que você não tenha certeza do que você está fazendo, as pessoas são competentes o suficiente para fazer coisas que dão resultado. Mas, de novo, aí entra a visão do CRM, que é a capacidade de prever o futuro. E se você não coleta esses dados, seja, né, de coisas óbvias ou não óbvias, para poder entender o que você espera de retorno, isso pode ser a diferença de uma decisão de, meu Deus, então é 1 milhão envelopando loja. Sabe? Tira dinheiro do digital, tira dinheiro da TV... porque a gente já viu que isso daqui aumenta muito o nosso sell-out nessas lojas envelopadas. E é complexo. Aí, se for falar de silos, né, que aí a pessoa de trade já nem fala com a outra pessoa de digital, aí são desafios à parte. Mas eu sinto esse peso, essa responsabilidade do time de CRM em conectar esses pontos e falar, opa, isso aqui é muito relevante. Só que para fazer isso ser aplicado, né, transformar esse insight em ação, você vai ter que convencer 18 áreas separadas. Aí, é isso. A curadoria, ela é muito legal, mas ao mesmo tempo ela pode se tornar cego, porque o quanto você acha bonito alguma coisa, o quanto você acha que aquela coisa tá causando impacto, que é o que você falou da intuição, que pode ser assertiva, mas é aquilo, é muita cabeça do gerente da loja física que já trabalha naquilo há 22 anos e ele já tá... e ele sabe que é assim que funciona. E saber que é assim que funciona no mundo que hoje em dia temos dados, temos como coletar, como medir, como ver de onde circula, de que lado que vai para que lado, torna... Você sobe a barra. E aí quem faz isso dispara, né? Quem faz isso dá o próximo passo. E quem não faz, beleza, você pode continuar na sua intuição, você pode ser uma pessoa muito iluminada de continuar na sua intuição, mas como que você consegue aprender com aquilo e copiar aquilo e usar essa mesma estratégia em outro lugar? O off, ele tem muito essa preocupação, a TV tem muito essa preocupação, de colocar o dinheiro ali e não saber para onde vai. Sim. Colocar o dinheiro ali e não saber onde está o retorno. E a gente vê iniciativas de IoT, enfim, tudo movimentando. E fora a IoT do lado físico, quase material, porque é um hardware. E do outro lado a gente vê o digital bombando com AI e novas formas de ligar com essas pessoas. E aí uma pergunta, como que vocês veem essas tendências, tanto do indústria 8.0 daqui a pouco vai ser, né? Porque é 4.0, 5.0. Né? Como que vocês veem esse próximo passo, as tendências de inovação do mundo, e aí como que o Omni e o CRM estão nisso? Como que eles estão olhando? Eles abraçam isso? Como que vocês enxergam isso também? Adri, pode começar. O que eu acho legal, só pegando um gancho do que você falou, né? Eu acho que tem uma questão, né, do mundo marqueteiros aí, né? A gente sabe que é sempre querer ter o ROI de tudo aquilo que a gente faz, né?
E eu acho que tem né, uma oportunidade aí, inclusive, de medir esse ROI justamente tendo aí né, esse retorno dessa base de clientes, né? Porque nada melhor do que isso. Então, se você consegue gerenciar, né, tudo aquilo que você está tendo ali de touch points ali com o cliente versus aquilo que você consegue ter de retorno efetivamente ali, né, de transações, de interações e de número de clientes, isso já é né, um ganho significativo. E com relação às tendências, eu acho que assim, tudo está levando, né, a esse mundo aí, né, dentro da transformação digital, para esse mundo de omnichannel, né? Então, tem algumas coisas que a gente até usa aí umas licenças poéticas, né? A gente falava que antigamente o consumidor buscava uma conveniência, né? Hoje a gente fala que ele busca uma discount convenience aí, né? Que é uma conveniência ligada à precificação, né? Então, há algumas coisas que a gente ainda vê hoje, eu acho que isso no futuro não vai ser mais sustentável, né? Então, quem não passou pela experiência de estar numa loja física, né, consultando um produto ou querendo comprar, e alguém ali do atendimento te fala, ó, vai lá no meu app ou entra no site, de repente você consegue um desconto melhor e tal. Aí você fala, não, mas eu quero o produto agora, né? Eu estou precisando. Não, tudo bem, você entra lá e aí você faz que você vai retirar na loja e eu falo, mas leva 1 hora, né? Não, mas assim, faz que eu pego para você aqui agora, né? Aí você fala, gente, então qual é, né? Goela abaixo, né? Pois vai, usa aí. Não, e usa aí, mas assim, tudo aquilo que é defendido, né? De que o custo é diferente, né? Né? É porque não tem um vendedor lá na frente. Isso, porque você não tem o custo da loja, porque você não tem o custo do vendedor, enfim. Mas você está usando a plataforma, né, da loja para você fazer a sua venda. Então, que sentido faz? Então, assim, eu olho que futuramente, assim, eu acho que essas coisas vão cair por terra, né? Vai chegar um momento que né, as coisas vão olhar e falar, eu preciso olhar isso de uma maneira mais helicóptero, né? Olhar assim de cima e falar o que faz sentido para o meu cliente, eu vou ter que unificar esses custos, eu vou ter que unificar essa experiência. Então, eu vejo assim, é um caminho sem volta, né? Eu acho que a gente está caminhando aí, talvez assim, o omnichannel no sentido de a mesma experiência, né? Talvez a gente tenha um desafio muito grande, grandes empresas, né, de primeiro mundo voltaram atrás um pouco nisso, né? Foram lá, mas viram que o custo para fazer isso é, né, inviável. Entregue em um dia. Né? Entregue um dia em todos os canais, em todas as regiões, difícil. Em qualquer lugar do Brasil. Né? Mas eu acho que vai caminhar sim para você ter pelo menos ali aquilo que é a base da proposta de valor, ela ser única em todos os canais, né? Então isso eu acho que é um ponto crucial aí. Eu vejo isso muito forte aí como essa tendência. E outra, que é que também a gente fala, né? Antigamente você tinha ali o online, hoje a gente tem no online, né? Que assim, tudo o tempo todo, no momento ali igual. Então, que é aquilo que a gente também vê bastante. Você está lá na loja, você está consultando o site, você está no site, você está consultando, né? Você quer ver o que acontece na loja física, enfim. É pouco aceitável, né? Hoje, assim, acho que as empresas também, algumas, né, varejistas principalmente, foram muito para a linha do agora eu sou e-commerce, né? Só que aí você vai para uma loja, a sua experiência é terrível, né? Porque aí você não tem estoque, você não tem produto disposto, e já está andando um passo atrás a isso, né? Isso, para mim, também fala muito dessa questão da gente caminhar de novo aí para o omnichannel, né? Então, quem foi muito para um lado ou muito para o outro, já está falando, não dá, eu preciso equalizar, né, as duas coisas. Então, eu acho que vejo aí com bons olhos aí esse caminho, né, da gente ir caminhando aí do multicanal pro omnichannel num período não muito longo. Legal. Acho que de tendência também tem o lado, né, de AI agora, que certamente é muito mais transformação do que hype, da parte de hiperpersonalização, né? Então, para onde vai o CRM? Tem uma ferramenta, esqueci o nome agora, que você grava o teu vídeo de onboarding de cliente e você fala qualquer nome. A ferramenta de AI, para cada cliente que se cadastra, gera o vídeo e altera quando você fala... Nossa.
Guilherme vai mudar para Lucas, para Paulo. Aí eu fui testar e o meu nome é Antoine e falou, não temos o seu nome no banco de dados. Fui fazer o free trial. Ainda, né? Não Obrigado, temos mãe. ainda. Até na ferramenta de AI eu sofro, mas eu acho que essa parte de hiperpersonalização com AI vai colocar a régua de um CRM lá em cima. E aí é a parte que a gente estava discutindo antes, né? Algumas empresas começam a fazer, pronto, já virou óbvio. Como assim a marca tal não me chamou pelo meu nome? Que a outra me chama pelo meu nome. Então, eu sinto que essa é uma tendência que com certeza vai ser transformadora. Mas eu fico pensando aí do lado de negócios, né, nessa parte de omnicanalidade, o quanto que AI é aplicado para dados, para integração entre plataformas, para logística, querendo ou não, tudo isso meio que seta o foundation para uma ótima experiência acontecer, né? Porque no final das contas volta no ponto de que muitas vezes, na verdade, a empresa até quer implementar aquela experiência, só que tem um custo para fazer isso e é difícil. Como o AI vai reduzir essa barreira de fricção, de custo, de integração, de tecnologia de dados para que quem quiser aplicar a omnicanalidade fique cada vez mais acessível. E um outro ponto de tendência que assim, não é nada futurístico, mas é o famoso óbvio que ainda é pouco feito, porque ele é difícil, é essa visão do omni-ROAS, né? No Google era muito forte isso de que você precisa, como empresa, começar a olhar o retorno de quando você faz as duas coisas juntas, o teu retorno é melhor. Por quê? Porque o cliente é o mesmo. Hoje eu vou na loja, amanhã eu não vou, mas eu sou o mesmo, entendeu? Sim. E a loja me influencia e depois eu compro online, o a online jornada me de influencia compra. e eu compro na loja. Até a própria visão de funil de marketing, para mim, ela é uma coisa só para ser humano conseguir se comunicar. Porque não existe funil de marketing hoje. Essa jornada, você vai do awareness para compra. Ela é caótica. De uma pantufa do Bob Esponja que eu nem queria, não sabia que existia, mas vi e comprei em 2 minutos. Aonde que está o funil nisso? Não existe. Eu acho que, né, como tendência, é o omni-ROAS e, né, até parte do motivo pelo qual eu pedi demissão do Google para abrir a Nauli, abrir uma agência focada hoje em startups e médias empresas, incrementalidade. Hoje é um assunto muito complexo, que é um assunto, né, uma preocupação de grandes empresas, não é algo que eu trabalho hoje no dia a dia da Nauli, mas é onde, para mim, está claro que as discussões de marketing, CRM vão, que é o quanto que essa ação vai me causar um retorno incremental. Porque tanto para CRM quanto para marketing hoje, você gasta muito dinheiro e você não sabe muito bem se eu tivesse gasto bem menos, talvez o resultado teria sido o mesmo. Né? O que eu trouxe de fato, net new customers ali, novos clientes em cima disso. O quanto que essa atuação do trade, de fato, trouxe algo incremental nas minhas vendas. E acho que cada vez mais vai ter sempre essa visão de eficiência. Né? Eu acho que essa crise aí também que a gente está globalmente, econômica, seja para startup ou para grandes empresas, só está forçando cada vez mais os times a ser fluente no financeiro. Né? Eu acho que, por exemplo, da visão de um CMO hoje, o CMO tinha que ser, sabe, o melhor amigo, né? amiga da CFO. CMFO. E hoje eu sinto que essas duas entidades estão muito distantes. Tem um né? preço no meio, né? É difícil. Você vê, né? Sales e marketing parece que já juntou. Já juntou. Nome, né? E o financeiro, né? O financeiro, putz, por que não, né? Que faz totalmente sentido. E até do que você falou sobre o super digital, que é o AI, que daqui a pouco vai virar normal, e aí ferrou. Quem não acompanhou perdeu um pedaço do bonde ali. Mas eu estava olhando outros cases também, e aí instanciando luxo, porque luxo consegue gastar dinheiro com pessoas, e ele te abraça, né, naquilo. Mas cases do tipo, eu peguei, enfim, minha passagem aérea, eu cheguei no local específico, eu entrei no hotel, a pessoa fala, boa tarde, Guilherme, boa tarde, como que tá
sei lá, sua esposa, Como seu estava em filho, São Paulo. como que estava em São Paulo, o cara sabe sua história inteira. E como isso? E por que você, no meio de outras pessoas que estão passando na mesma porta? Por que te abordaram? Como que sabe isso? E aí você tem dispositivos, você tem um beacon ali, um Wi-Fi que identifica o aplicativo que está baixado no seu celular, que tem uma linha de código que percebe num raio de 30 centímetros que é você. E, putz, é você, acerta 98%. Sim. Então, e aí te cumprimenta, fala todas as suas acomodações, só que aí é o luxo, e aí eu coloco métricas na mesa, que aí eu gosto desse assunto. Então, putz, mas qual que é a conta corrente dessa pessoa aí, desse Guilherme aí, que fez eu falar o nome dele no hall do hotel? A conta corrente dele é tanto. E aí, então, você tem isso? Temos. Então, nesse case, eles tinham o quanto que esse cara estava custando, e esse cara ele ia se pagar na diária. Então, nem aí, né? Por quê? Porque foi captado numa campanha, aí depois o cara baixou o aplicativo, aí depois o cara deixou de viajar por causa de Covid, e aí depois o cara se viu ali entrando com o aplicativo baixado, o SDR, o beacon pegando, e você cumprimentando o cara. Então tá tudo traqueado. Como que você traqueia isso tudo? Como que você consegue colocar tudo isso num CDP, numa base de dados ali de clientes? E tem gente que consegue, e vai ser quem vai dar o próximo passo, e vai ser quem vai começar. Aí você põe IA nisso, ferrou. Tipo, vai ser o Obama licenciado te dando olá, Guilherme, porque a gente usou o deepfake dele, licenciado por ele, claro. Ou talvez o personagem que você mais goste falando com você. Perfeito. Então, incrível, né? Incrível. Até fazer né, dois comentários aí, um contraponto nisso também, né? O Tony falou da questão ali, né, de como as empresas vão ter que fazer sua estratégia, pegar oportunidades e tal, e o risco de não estar, né, fazendo isso e tal. E eu acho que tem o risco também de estar fazendo mal, né, que ainda a gente passa por isso. Então, vou falar, né, fazer dois comentários, depois comentar do Gui. Então, assim, eu tenho uma experiência também de um cliente que até questionou, né, isso, assim, né, de algum tempo, que ele fazia uma promoção de uma bonificação de aniversário para o cliente lá no e-commerce, né? Então, essa cliente foi na loja, né, no dia do aniversário lá, com essa bonificação, escolheu lá um produto que ela queria, foi pagar e falou, olha, eu recebi aqui um voucher, né, e que eu tenho um desconto. A pessoa falou, não, mas esse desconto é só no e-commerce. Nossa. Aí, coração até dói. Assim, você vê realmente, assim, a pessoa mudou a fisionomia ali, né? Falando... Cagou o dia do aniversário. Pera, me explica. O momento né? mágico me virou um manda inferno, né? um voucher, exatamente, né? Para eu falar, assim, qual que é a reação? Não quero mais nada, né? Detrator. Não quero nem o voucher, não quero porque eu escolhi aqui. Não quero nem a loja, né? mas... Então, assim, eu acho que tem essa questão, né, ainda de você fazer coisas, assim, do tipo, né? Se você não está preparado, é melhor você não fazer nada, às vezes, né? Do que você fazer alguma coisa que ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar muito, né? Exato. Refraseando o Antoine. Fazer o óbvio bem feito, né? Senão não faz. Melhor não fazer, né? E o comentário do Gui, né? Assim, eu tenho também um case que nem é inteligência artificial, mas que, assim, na época, isso tem alguns aninhos, aí uns 2, 3 anos, de uma empresa que é uma rede de concessionárias de automóveis, né? E eles tinham ali uma ferramenta plugada dentro do CRM deles, que puxam informações que são públicas, né? Mas, por exemplo, eu fiquei abismada, assim, você digitava lá o meu CPF, por exemplo, e vinha ali todo o meu histórico de todos os carros que eu já tinha tido, Caraca. né, as relações. Então, tinham lá, por exemplo, tal pessoa, possivelmente mãe, possivelmente irmã, né? Caramba. Então, assim, todos esses dados. E aí, o que é legal disso, né? A taxa de conversão deles era muito alta, tipo assim, 80%, 90%. Por quê? Ele olha lá no histórico, digitou meu CPF, viu lá que, assim, informação pública, né? Que vem de imposto de renda, que vem do Detran, que vem de coisas assim, né? Viu lá que, em média, você troca o seu carro de X em X tempo. Tá no né? timing. Você já teve tais marcas, Tá você no já ciclo. teve tais modelos. Aí o cara olha aquilo e fala, bom, já sei o que eu vou ofertar aqui, né? Já sei o que eu posso ofertar, já sei se eu estou no time ou não estou.
Então, assim, aumentou muito a taxa de conversão deles, são apaixonados, assim, né, por ter esse plug aí dentro dessa ferramenta CRM. Então, assim, nem tem inteligência artificial. Imagina quando tiver, né? Olha o desbloqueio. Que é uma coisa, assim, que realmente, né, como ROI, você fala, putz, não só é cool, né, é legal, tem uma cara ali de inovação bacana, mas pode aumentar, melhorar muito o seu resultado e melhorar muito a experiência do cliente também, né? Porque nada como você ter alguém que está te ofertando alguma coisa que é exatamente aquilo que você quer, né? Naquele momento, naquela hora. Uma assertividade muito maior, né? Então eu acho que é incrível isso, né? Quando a gente fala de tendências ali, eu acho que isso também é algo que cada vez mais aí vai resolver o nosso problema do ROI, né? Com o marketing ali. Mas eu achei excelente esses exemplos e enquanto o Gui comentava, óbvio, tentando falar do futuro, no fundo, mais da metade do mercado ainda está dando graças a Deus se chegar no hotel e estava reservado mesmo a diária. Ou se o quarto já está limpo e eu posso entrar no meu quarto, né? Se você pegou um de não fumante, por exemplo, já tá ótimo. Não me põe um Obama na minha frente, que eu só quero meu quarto limpinho e disponível, né? Só faço o básico, né? Só faço o básico e já fico feliz. Mas o pessoal dá para ficar aqui horas discorrendo. Com certeza. Né? Eu não sei se vocês têm alguma consideração final, senão a gente precisa terminar o podcast. Não, legal. Agradecer aí, né, o Antoine. Não errei. Difícil mesmo, hein, meu? Nem a AI tá acertando. Nem a AI. Adri, o Gui aqui, gente, muito obrigado aí. A gente falou aqui de um tema que tem bastante relevância para o mercado, né? E a gente poderia aqui ficar horas discorrendo o tema, mas então é isso, estamos terminando mais um Join the Meet, o podcast da Numen.